Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu estou aqui começando um novo canal para vocês, vamos bater um papo bastante. Eu vim aqui falar um pouco sobre a minha vida, sobre mãe, sobre ser filha e decorrer do tempo, né? Então, assim, eu vim aqui conversar um pouco agora desde o início, sobre a minha vida, né? Desde o início, e também sobre a vontade de ser mãe, né? Começando, gente, tá? Eu tenho duas mães, eu sou adotada, conheço as duas e me dou bem com as duas. Eu tenho 4 irmãos, da minha mãe biológica eu tenho 4 irmãos, e da minha mãe adotiva eu não tenho irmãos, né? Então, sou filha única da mãe adotiva. Pois então, são 3 meninas e um menino. A questão é que entre meus irmãos, quem tem muita vontade de ser mãe, eu, né? Então, eu desde os 15 anos sempre quis ser mãe. Vocês não têm noção que eu sempre quis ser mãe, gente. Vocês não têm noção mesmo. Meus irmãos não queriam tanto, sempre com... Eu falava, né? Começava a falar com elas sobre nome de... Eu sempre quis... se eu tivesse os filhos, né? Se eu tivesse 4, né? Naquele tempo ali, né? Quando eu tava com uns 13, 14 anos, né? Então, minha vontade era, tipo, homenagear meus irmãos, né? Porque eu tenho 3 meninas e um menino. Então, os nomes deles eu queria homenagear, botar os nomes deles, né? Tipo, de 3 homens e uma menina, porque, né, são 3 meninas e um homem, né? Então, a questão, eu sempre conversei com as minhas irmãs, papo vem, papo vai, sempre falando com elas. E elas não eram muito assim, chegar tipo assim, quando ter filho, e eu não, sempre martelando, que sempre ter filho, independente se fosse 1, 2, 3 e 4 e por aí vai, né? E também tive vários relacionamentos, né? Eu sou casada hoje, né? Não no papel, né? Sou juntada, mas ainda falo que sou casada. Eu tive vários, como falei pra você, né? Eu tive vários relacionamentos. Nenhum deu certo, graças a Deus. Nenhum deu certo. Sempre porque eu falei, né? Sempre quis ser mãe. Alguns estavam preparados e alguns não estavam preparados, né? Tive um relacionamento muito tempo, muito longo, de 3 anos. Mas não foi muito bem, né? Legalzinho o relacionamento. Pois então, o tempo passou e conheci o meu marido, né? Eu estou 9 anos com ele. Vai fazer dia 10 de maio, vai fazer 9 anos. Então, eu conheci meu marido, eu sempre fui franca com ele, né? Olha, tu tá me conhecendo e a gente dialogando e falando, olha, meu sonho sempre foi ser mãe, né? Ser mãe e casar, né? Meu sonho foi esse. E ele sempre dizendo assim, nunca dizendo não pra mim, mas também tava dizendo, nossa, eu também sou louco pra ser pai e tudo mais. Mas... como no decorrer do tempo a gente foi conversando, se acertando. Ele disse assim, olha, não agora, não quero ser pai, vamos esperar um tempo e tudo mais. Namoramos 3 meses, tá? Namoramos 3 meses. Foi tempo muito corrido, né? Porque, como a gente fala, né? Quando a gente gosta, a gente ama, a gente quer, né? Correr. E também, porque eu tinha 20 anos, então, né? Eu sempre sou apressada, eu sou ansiosa, então eu sou muito apressada nas coisas. É ruim? É ruim, bastante ruim. Mas então, 3 anos com ele, e nesses 3 anos, né, eu conheci minha sogra e tudo mais, e tem vários irmãos também. E nesse namoro de 3 meses, ainda vai, eu decidi querer morar com ele. Sim, não. Fui morar com ele, eu tinha 20 anos, 20 anos eu tive, esses 3 meses, foi pouco tempo, então... Eu já morei com ele, não casei, mas morei junto com ele, com a mãe dele, com os irmãos também, né? Veio o pacote completo. Então, nessa questão, eu morei com ele, fiz curso, comecei uma faculdade e por aí quase, e o tempo correndo. E esses tempos correndo, né? Quando a gente quer ser mãe, parece que passa tão rápido, que a gente acaba falando assim, meu Deus do céu, meu relógio tá tocando. Então, todos esses anos que eu morei 5 anos com a minha sogra, né? Então, todos esses anos que eu morei 5 anos com ele junto,
Eu sempre dizia pra ele assim, olha, tô pra ser mãe. Olha, tô pra ser mãe. Ele sempre dizia, olha, melhor não agora, não sou preparada. Ele sempre dizia isso, não sou preparada. Ele nunca disse não, mas também não era vontade imensa dele dizer, nossa, eu estou afim de ter filho agora. Então eu chorava, né? Assim, ai, amor, pelo amor de Deus, eu preciso ser mãe. E eu sempre dizia uma coisa pra ele, sempre assim, eu tanto que te amo, eu às vezes eu sufoco, porque eu sempre fui ciumenta, né, gente? Eu sempre fui ciumenta, não, né? Então, às vezes até tanto amor que eu tinha, eu tava sufocando ele e eu achava isso ruim. Então eu explicava pra ele, olha, amor, eu sou. Mas além disso, eu tô preparada pra ser mãe. E ele ainda meio que recuando, né? Não sei porque os homens são assim, né? A gente me explica porque os homens são assim, mas tudo bem. Então eu sempre falo assim, ai meu Deus do céu, 21, 22 foi passando, 23 foi passando. E aí ele pegou um dia e falou assim, tá, seguinte, ele sempre me chamou de Andressa, né, ou Andressa, nunca me chamou de amor. Não entendo muito porquê, também não quero saber, mas tudo certo, beleza. Então ele falou assim, olha Andressa, vamos conversar então, vamos sentar. E eu, tá, vamos, né, conversar e sentar. Ele assim, olha, tu quer ser mãe? Eu falei assim, sim, quero ser muito mãe. Mas é o seguinte, também queria, e nessa função de, voltando um pouquinho atrás, nessa função de querer ser mãe e morar na casa da sogra e tudo mais, eu queria também ter uma casa, né? Então eu queria, tipo, morar, porque, tipo assim, vamos ser bem sinceros, né, gente? Quando quem casa quer casa, né? Foi bom morar com a minha sogra, com certeza foi bom. Ela me acolheu muito, eu agradeço muito ela, que ela me acolheu muito. Mas, né, sempre é bom ter nossa casa, né? Sempre é bom. Então, nessa questão nesse tempo, entre 5 anos, assim, então eu também tava vendo uma casa pra morar, né? Tanto alugada ou comprada. Então, eu sempre falo pra ele assim, eu quero alugar uma casa, eu quero que a gente tenha uma casa e, né, conversa vai e vem, né, essas funções. Então, eu comecei a falar pra ele assim... Aí ele veio falar pra mim, né? Nem eu gostei. Ele falou pra mim assim, olha, é o seguinte, Andressa. Tu quer um filho, né? Eu falei, sim, claro, amor, eu quero um filho. Então, é o seguinte, tem duas escolhas. Ou tu escolhe ter um filho, ou ver uma casa pra nós. E aí eu pensei em duas coisas, né? Se a gente vai ter filho na casa da mãe dele, então é a função assim, que não tem muito... nosso quarto, como era de solteiro, então o nosso quarto era apertado, onde que ia botar a criança, e eu fiquei pensando, né, de cogito, né, na hora da função de crescer mãe, a gente não pensa as coisas, tipo, o lugar onde a criança vai dormir, toda essa função, né. Então eu pensei, pois então, onde é que a criança vai ficar se a gente ter filho aqui na tua mãe? E sabe, né, que, né, quando eu falo com a minha mãe também, né, não é se meter, mas sempre vão dar opinião, então vão estar na casa deles e vice-versa, né, não sei se vocês entendem, né. Então, vamos ver se pra ele assim, não. Então, ele simplesmente pediu me escolher, né, aí eu falei assim, não, então vamos uma casa, apartamento. Falei isso, né, quero uma casa, né, um apartamento. Então, bora, a gente correu atrás, a gente correu atrás. Ele correu atrás, né? Então, e a gente pensou que a gente conseguiu um apartamento. A gente não conseguiu apartamento. Então, como eu, né, não paro quieto, como falei pra vocês, eu peguei e falei assim, tá, então vai ser eu que vou conseguir um apartamento, né? Então, bora lá conseguir um bendito apartamento. Consegui tanto alugar ou comprar, né? Aí eu fui mexendo no meu Face ali e tudo mais, e eu vi um apartamento aqui perto da minha sogra, né? Não vi apartamento, não, eu não sabia desse apartamento e minha sogra sabia, então a gente, né, teve, porque ela sabia não, ela ficou sabendo a informação, mas, né, não deu importância porque a gente não tinha falado pra ela, que era apartamento, assim, vamos nos ajudar, né, então não tem nem como discutir com ela, né. Então a questão que aí eu fui correndo, fui falar com o corretor e tudo mais, com a 4 e finalmente conseguir comprar um apartamento, e sim, conseguir comprar um apartamento. A gente conseguiu um apartamento, graças a Deus, deu tudo certo. Aqui a gente tá morando nesse apartamento que eu tô falando pra vocês. Consegui comprar um apartamento. E aí a função assim, até a gente botar as coisas dentro, até isso, então o meu sonho de ser mãe foi adiando um pouco mais pra frente, né? Então, é a função de correria, de imóvel,
de ter as coisas certinho, de a gente estabelecer uma grana boa pra gente conseguir, né, nos sustentar. Que a gente já conseguia antes, mas era eu e ele, né? E outra coisa, né, como eu falei, 5 anos morando com a minha sogra, então a gente não teve muita privacidade. Então, né, sabe o que é, né? A gente se mudamos, teve um pouquinho lua de mel ali, né? E a questão isso. E então, nessa função, a gente aproveitou nós dois, né? Tanto, gente, que a gente aproveitou nós dois, que eu fiquei mal. Primeira vez que eu morei com meu marido, como a gente nunca ficou sozinho entre 5 anos, morando ali junto, ali na casa da mãe dele. A gente nunca ficou sozinho. Então, a primeira vez que eu vim aqui morar com ele, eu fiquei muito mal. Me deu uma dor de barriga tremenda, vocês não tem noção, a dor de barriga tremenda, que eu tava tão ansiosa, tão tipo assim, ai, eu tô casada, ai, eu tô morando com meu marido, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Então a gente fica numa expectativa assim de, nossa, o que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo, preparar janta, que a gente já nem é janta, né? Tinha um micro-ondas, porque não tava funcionando, só tinha um fogão, uma geladeira e um micro-ondas, né? E nem talher, nem nada, gente. Um outros vídeos eu explico pra vocês a função e tudo mais, né? Então a gente tive muita pouca a questão disso. Então a gente viemos morar aqui e tudo mais. E passou um tempinho, né? De já do mês a gente come já tipo, então aproveitando a lua de mel, vamos lá, né? Com certeza. E depois de 2 meses foi passando, né? A gente já conseguiu conciliar em despesa de casa, em função de trabalho e tudo mais, pra gente se organizar, né? Deu tudo certinho. E nessa questão eu tava já com 25, 26, por aí. Não, 25, 26, eu tava 24 por aí já, né? Ainda 24, foi assim, mas ainda tava com o pensamento, ainda nunca tinha tirado o pensamento, tipo, eu quero ser mãe de uma. Tipo, não vou deixar, vou deixar meu sonho pra lá e tudo mais. Então, a questão ainda continuava a ser mãe. De 3 meses também, eu conversei com ele um pouco, conversei com ele, olha, seguinte, eu tava com 23, 24 por aí, que eu me lembro. Que eu me lembro, gente, não muito. Depois eu vou ver direitinho, não muito, tava com 23, 24, assim, porque foi um tempinho, né? Porque eu casei com ele, deu 5 anos, tava com 24, 24 anos por aí. Não, 25. Então, todo esse tempo. Aí eu falei assim, olha, já conquistamos nosso apartamento, já temos, né, condições financeiramente, né? E ele teve condições melhor do que eu, né, no trabalho dele, então eu tive, não tanto, mas eu tive até um pouquinho, né? Aí eu falei pra ele assim, olha, amor, vamos, né, a loja tá batendo, eu quero ser mãe, não eu vou deixar de ser mãe, né? Eu quero ser mãe, já falei pra você, né? E também consegui um apartamento, né? Então, vamos lá, se atinar. E conversa vem, conversa vai. E ele disse, sim, vamos sentar então. E eu, oi? Como assim? Tentar, vamos tentar. E eu não eufórica, então, né, bora lá começar, né, ser pai e mãe, né, vamos lá tentar botar um negócio pra praticar. Pois então, vamos praticar, mas eu não falei pra vocês também, né, que tipo assim, mas não foi preciso do tempo, né, desde que eu 3 meses, voltando um pouquinho antes, né, os 3 meses que eu namorei com ele, entre esses 3 meses que eu namorei com ele, eu decidi esses 3 meses, no terceiro mês, eu decidi que eu não tomaria anticoncepcional. E falei pra ele assim, amor, eu escolhi pra tu ser pai da minha filha, da minha filha ou filho que vier, né? Eu escolhi pra tu ser pai. Então eu vou parar o meu anticoncepcional, que eu tomava, né? Anticoncepcional, eu vou parar. E tu que se cuide. Então, tu que se ferre, né? Então eu falei assim, tu que se cuide. E bora lá, porque, né, eu quero ser mãe, né, mas eu nunca peguei e falei, gente, eu nunca fui esse tipo assim, eu quero ser mãe, eu vou enganar com esse, não, eu sempre fui sincera com meu marido, tá, gente, você viu que como eu falei, eu fui sincera, eu cheguei pra ele assim, olha, eu não vou tomar anticoncepcional, eu vou, se quiser se cuidar, se cuide, eu não vou, nem um pouquinho, como foi pra vocês, né, eu falei pra ele, olha, quero ser mãe, eu escolhi tu ser o pai dos meus filhos. Então, assim, tu que se cuide, eu não vou me cuidar. Já fiz também, tava fazendo vários exames também, pra não ter se eu não ter nenhuma doença com esse, tudo certo, eu tive nenhuma doença também. E aí ele assim, tá bom, só que ele se cuidava, gente, como foi pra vocês, ele não queria ser pai naquele momento, então ele se cuidava bastante, né. Aí o tempo vai com assim, então, entre esse tempo, então eu fiquei uns 4 anos, quase 5, 6 anos,
por aí, uns 4 anos por aí, sem nenhum remédio mesmo. Falei pra vocês, né, eu moro aqui, eu falei assim, olha, quero ser mãe e vamos lá. Ele tá, beleza, então 3 meses, ele sempre teve um pouco de empecilho, mas foi real pra ele, olha, se a gente esperar muito, se a gente me der muito financeiramente, muito disso, muito daquilo, a gente nunca vai ser pai e mãe, porque, né, a gente vai ter um empecilho a mais. Aí a questão é que aconteceu assim, tá, então vamos tentar. Eu, oi, vamos tentar? Então tá, surpresa, né? Entre 5 anos e nada, depois agora vamos tentar. Tranquilo. E fomos tentar. Eu tinha falado já com as minhas irmãs, né? Eu queria minhas irmãs, primeiro, a minha irmã mais velha teve o primeiro filho, depois foi a minha irmã do meio que teve filho também. Meu irmão não tem filho até hoje, gente. Né? E é dele, né? A questão, né? De ser pai ou não. Mas com frequência que minhas irmãs, olha, estamos tentando, né, ter filho, coisa assim, tudo. Ah, que legal, felicidade, vamos lá, né, bora lá então. E foi indo. A gente tentou, fomos tentando. E como você sabe, né, quem é tentante, já fica tipo assim, um modo tipo dizendo, tipo, ah, não foi agora. Então, tipo, eu tinha comprado, como eu tava muito ansiosa, aí eu atrasava um pouquinho, porque é normal, né, a gente atrasar um pouquinho, minha menstruação tava muito desregulada, assim, um pouco regulada, um pouco desregulada, assim. Então, sempre quando atrasava um pouquinho, eu fazia um teste, atrasava outro, fazia um teste, atrasava outro, fazia teste, sempre fazendo isso. Até que a menina falou assim, olha, te acalma, tu tá muito ansiosa, e não vai ser também assim, de repente, no estado ter filho, porque tu tá ansiosa, tu não para de pensar, e tu, teu corpo tem que relaxar. E aí, nisso, beleza, né, vamos ver o que dá. E foi passando. E eu já pra mim achava que eu teria problema, né, eu vou ter um problema, eu tô tendo alguma coisa, né, vamos lá, conversei com a minha mãe, conversas vem, com a minha mãe biológica, conversei, né, a gente explicando, conversei com ela, olha só mãe, eu tô, né, tô ali tentando e nada, coisa assim, e eu chorando pelas minhas sogra também, pelas minhas cunhadas, mas não sei o que eu faço. Aí a minha mãe, aí teve uns exames que eu fui correndo, né, gente, além de eu tentar, eu também ia na ginecologista, perguntava pra ela, explicando toda a situação, né, expliquei, eu tinha um calendário no meu celular, falando direitinho, ó, tudo anotadinho direitinho, tive isso também, tinha noção, porque eu pesquisava na internet, no YouTube, né, questão do calendário, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. Então eu simplesmente peguei e eu falei assim, bom, então eu vou, né, ver o ginecologista, conversar com ela e tudo mais. Conversei e ela disse uma coisa, olha, todos os exames estão tudo certo. E, né, tem que se acalmar, tem que te relaxar pra tu tentar engravidar. E eu, beleza, aí minha irmã falava assim, não tô chucando, não fica, porque a gente não tem noção, né? Eu tucanei muito. Porque cada vez que vinha um teste de gravidez, alguma coisa, fazia um teste, eu chorava muito, sempre falava, por que não eu? E eu tava no pensamento de doação também, então tudo, né? Eu batia assim, né? Então eu ficava muito desesperada, gente. Então, né, foi isso. Aí tinha um exame, fazer um esteroscopografia, depois eu boto até ali aí na descrição com o nome do exame que eu fiz pra fazer, né, pra ir mais a fundo, porque eu pensei, até agora nada, né, passou uns 3 anos e passou um ano e pouco, um ano e 2, e eu 1 ano e 2 meses, até agora nada, né, se vai até 1 ano, tudo bem, gente, mas passando disso, já temos que ir no médico pra ver, né, o que tá acontecendo, essa questão. Aí eu, assim, opa, uma coisa tá acontecendo. Beleza, então eu fiz esse exame que eu falei pra vocês, o esteroscopografia, não sei dizer direito o nome, mas vou botar na descrição qual é o nome do exame que eu fiz. E pelo SUS ia demorar muito, que eu, né, como eu falei, pra mim o meu lojinho tava apontando muito. E então eu pensei assim, vamos, né, uma vez que o negócio tá complicado. E aí eu falei com a minha mamãe, conversei, a mãe assim, não, filha, eu pago pra ti a função desse exame, vamos lá e vamos em frente. Aí tem vários, aí quando eu pedi esse exame, procurei bem aonde que faria e tudo mais, né, procurei muito. Tá, aí eu falei assim, mãe, não tá, precisa fazer um exame e tudo mais, mas custa dinheiro e eu tô sem dinheiro, né. E a mãe, não, minha mãe biológica, não, vamos lá que eu te ajudo com assim, beleza. Aí eu peguei o exame pra fazer e aí já me mandaram já o relatório, os preparos pra fazer esse exame e tudo mais. É uma funçãozinha chata. Aí tranquilo, gente. Tudo mais, fui fazer o exame. Fiquei bastante nervosa, pensando, tipo, se eu não puder ter filho, se tiver alguma coisa, o exame, ver se a trompa tá legal, se a trompa não tá legal e tudo mais, né?
Então, eu fui fazer esse exame, aí eu fiquei com medo, né, reação, tipo, meu marido, meu Deus do céu, o que que eu faço? Se eu não tiver, se não puder ter filho, não sei se eu me jogo na janela, não sei o que eu faço. Eu falei, já tinha falado pra ele antes, né? Aí, amor, se por acaso eu não tiver filho, fecha a janela que eu vou me jogar, porque o meu sonho era ser mãe. Então, eu já tava, já também tava, metade eu tava pensando, eu vou adotar. Mas também eu via a burocracia de doação, eu falei, estou ferrada, se eu não for mãe, estou ferrada. Eu vou pegar um cachorro, sei lá, eu vou fazer alguma coisa que eu preciso, né? Aí a questão fiz exame tranquilo, não foi tranquilo, né? Mas, né, passando isso, aí o exame que eu fiz, aí nisso, já depois deu o resultado, né? Aí eu não podia pegar, porque eu tava indo pra trabalhar, e já tinha faltado bastante até um pouco. E aí na questão, aí eu falei, tá, amor, vai lá pegar o exame que tá na hora. Aí ele pegou o exame pra mim, e me mandou ligou, falou assim, olha, até mandou WhatsApp, parece, falou assim, olha, tá tudo certo contigo, não tem nada de errado contigo, tá tudo perfeito o teu exame. E eu, oi, como assim tudo certo? Eu não consigo até agora, tranquilo. Então, aí a gente foi, né, tá conversando, aí ele mostrou, fui ver o exame bem depois. Motivo que eu não estou conseguindo engravidar, gente. Eu tava aqui na hora na cabeça, meu Deus, qual é o motivo que eu não tô conseguindo engravidar? Aí eu, vai indo, mas vamos tentando, né? Tentando, nada. E eu, o que eu faço? Já fiz vários exames e tá tudo certo, não tem nada. E o pessoal assim, olha, tu tá encucando de novo. E eu, de novo. E aí sempre fala assim, não, a gente não tá encucando. A gente não tá fazendo nada, eu tô tranquilo. Mentira, a gente nunca tá tranquilo, a gente sempre tá com alguma coisa na cabeça, né? Quem é tentante sabe. Eu sempre tenho alguma coisa na cabeça ordoando, por que não, porque a gente, porque... E vai as perguntas, né? E a resposta ninguém disse, mas a gente mesmo responde pra nossa cabeça, né? Conta tudo tranquilo e nada. Aí, certo dia, eu cheguei pra minha sogra e conversei com ela, né? Sogra, eu não sei mais o que eu faço, estou desesperada. O que a gente faz? Aí ela assim, olha, eu tenho, como a minha sogra também trabalha no posto, então ela pegou e falou assim, olha, vou te falar de um calendário e tudo mais, e tu vai pra esse calendário. Aí ela explicou um pouquinho o calendário que é pra não, ela sempre disse, esse calendário é pra não engravidar e a gente vai fazer o contrário. Aí ela explicou, não entendi muito bem, né, a cabeça não foi pra frente. Aí eu mandei um WhatsApp depois, aí, acho que é um pouco minha sogra, depois eu mandei mensagem pra minha cunhada e falei assim, cunhada, me explica porque o negócio tá complicado. E aí ela disse, tá, vou explicar. Aí eu mandei a tabelinha pra ela direitinho, né, que eu falei pra vocês, tinha direitinho da menstruação pra ver direitinho. Olha, tá aqui minha tabela, tá aqui a situação, tá aqui o fato que não tá acontecendo, não sei o que eu faço. Aí ela assim, olha, a tal data tu vai fazer isso e tal data tu vai fazer aquilo. E esse dado tu fica, isso, né? Aí eu botei a datinha, botei ali, marquei ali. E vamos lá. E aí a gente foi. Fomos. Que aí, por incrível que pareça, gente... E nessa situação que eu falei pra vocês que foi indo, eu já tanto que eu falei pra vocês que eu tava fazendo teste de gravidez e tava ansiosa, eu acabei no mês de abril não ter ansiedade, gente. Eu falei assim, já fiz tanto teste, tanta coisa, não vai ser agora que eu vou fazer teste novo, já não tô mesmo, não fica na cabeça. Dito e feito, gente, eu não fiquei na cabeça, não fiz outro teste. Conversava com a minha colega, que eu tinha recém descoberto que tava grávida, e ela assim, olha, André, você acha que tá grávida? Eu falei, capaz que eu vou estar grávida, acho que tá. Eu falei, não, tal dia, já era o começo do mês, eu falei assim, não, tal dia eu vou ver. Aí passava dias e ela assim, Andressa, e eu assim, não, daqui a pouco desce, aí pode ser ansiedade, né? Já eu falei, mas, gente, minha cabeça tava assim, lá num... Porque eu já tinha desistido quase, eu falei, não vai ser agora que vai, nunca foi, só Deus tem que girar. E o tempo passou e foi passando, e aí foi dia 20 e pouco, sempre dia 16, nem 16, acho que um pouco mais pra trás, a menstruação... Eu peguei meu celular e fui ver no calendário assim, opa, já tinha passado um pouco da menstruação, mas deve ser minha ansiedade, né, porque eu sempre fui ansiosa demais, então eu falei, deve ser ansiedade, vou tentar me acalmar pra ver se desce. Eu senti um pouco de desconforto, gente, senti um pouquinho de desconforto, uma cólicazinha aqui, uma cólicazinha ali, e aí eu, né, vamos deixar, foi deixando, o colega vai fazer o teste de gravidez, eu
não vou fazer nada, não tô, tal dia vai. E aí chegou, esses tal dia, chegou o dia 30 de abril, chegou, e eu conversei com a minha irmã. E eu não tinha me ligado que já tinha atrasado a menstruação, que eu tava coisa assim, deve ser ansiosa, deve ser alguma coisa outro mês. Eu tava indo pro outro mês, gente. Eu não tinha nem fazendo teste de gravidez. Aí eu falei, no outro mês, eu vou, né, vamos deixar pra lá a questão. E a menina falou assim, não, vamos lá. E a menina sempre dizia pra mim, não, espera um pouquinho, tá, não toca nada. E a menina falou assim, não, faz o teste agora. Eu falei, faz o teste agora. Aí eu comprei até um teste meio escondido do meu marido. E aí a questão, aí tá, peguei lá, comprei, fiz. Acredite, gente, deu positivo. Dia 30 de abril eu soube que eu estava grávida. E aí a felicidade foi imensa, né, gente, dessa função toda, nessa correria toda, né, que teve a função de ir pra lá e pra cá, minha vontade de ser mãe, a vontade louca de querer ter filho e tudo mais. Finalmente aconteceu, eu não acreditava, eu chorava porque nem eu acreditava, porque o tempão que eu tava tentando, tipo, uns 5 anos, eu tava sem comprimido. E depois eu tava 1 ano e 6, gente, certinho, 1 ano e 6. Não tinha conseguido engravidar e eu falei, pois é, né? Vai fazer o quê? Mas finalmente consegui engravidar, sim, gente, consegui engravidar, graças a Deus. Eu tenho uma filha, tá? Se chama Laura, eu tenho uma filha. Então, fiquei muito feliz, não tem noção, assim, minha ficha não tinha caído, nada tinha caído, tipo assim, eu consegui ser mãe depois, tipo assim, desejando, tipo, desde os 15 anos ser mãe e não tive ter filho, e minha avó, e como fala, né, quando a gente quer ser tentante, parece que todo mundo em volta é mãe, né, então a gente fala assim, todo mundo na sua volta quer ser mãe, fulano tá grávida, ciclano tá grávida. Tipo, quem é próximo sempre tava grávida e a pessoa nunca tá grávida, né? Então, na minha situação, aconteceu isso, né? Eu não fico grávida, mas a ciclana tava grávida, a ciclana tava grávida. Então, você me perguntava, por que tem que ser eu que eu não estava grávida tanto tempo? Tem que ser eu, porque ser eu. Mas aí, como falo pra vocês, né, gente? É tempo de Deus, tempo de cálculo, né? Tanto de Deus, né? Tanto de cálculo, porque eu acho que o calendário não batia certinho com a minha, né, da menstruação. Mas, como falo, né, pessoal, falei pra vocês agora, é o tempo dele mesmo. Então, mas deu tudo certo, graças a Deus consegui ser mãe. Olha, vocês não tem noção, um amor inexplicável. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês. O negócio de tentante, que é complicado, e quem é tentante sabe que a gente tá na eufórica, que a gente quer tanto, e parece que tudo tem utensílio, tudo tem utensílio pra tudo, parece que não é nada com a gente, mas sempre digo, é no seu tempo. Mas as recomendações que eu falo pra vocês, pessoal, quem é ser tentante, tá, eu percebi isso, tá, eu percebi, vocês não vão funcionar em vocês, mas eu percebi o quê? Tem que ter calma, muita calma, gente, porque naquele dia eu já não tava mais nem prestando atenção, mas nem tava mais preocupada em ter filho, porque já tava cansado no meu limite de 1 ano e 6. Estava 1 ano e 6 tentando, né? Então eu tava no meu limite total. Então hoje, tipo, já tinha esquecido e saído da minha mente. E não diz assim, mas não é bem isso. É assim, a gente foca tanto que os nossos hormônios, isso já médica falou que o nosso hormônio já fica tenso. Então a gente tem que relaxar, a gente tem que ocupar nossa cabeça, não ficar matutando o tempo todo. É difícil ouvir? É difícil, gente, mas é verdade. A gente fica matutando e o nosso hormônio reproduz que ver, até essas pesquisas no YouTube, o que o nosso hormônio reproduz, o nosso estresse produz vários negócios de células que prejudica essa função de hormônio e tudo mais, né? Então, a questão é assim que nós temos que ter calma, tem que ter tranquilidade, e a gente não pode ficar estressado, a gente tem que ficar calma, a gente tem que se focar, a gente tem que fazer outra coisa, pensar em outra coisa. É difícil? Isso eu tenho certeza, gente, porque, como eu falei, eu já tive na posição de vocês, e eu sei quem é ser tentante, quem tá vendo esse vídeo, quem é tentante tá vendo esse vídeo, então eu falo pra vocês, é difícil? É muito difícil, eu sei disso, mas, né, Deus quis, né, e deu tudo certo, conseguimos ser mãe, estamos aí. Então, queria falar sobre isso mesmo, sobre ser tentante, querer ser muito mãe. A explicação tá um pouco por cima assim. Então, quem puder,
inscrever aqui, ative o sininho, né? Porque vai ter mais vídeos explicando mais coisas pela frente que aconteceu, a vida de maternidade, a minha gravidez. Vou explicar muitas coisas pra vocês sobre a minha gravidez, sobre o que aconteceu, sobre as coisas, roupinha que eu comprei, sobre o que eu deixei, explicando a minha situação, né, pessoal? Então era isso. Quem puder se inscrever no canal, se inscreve. Vai ter muita coisa deixada, muitas coisas explicando da minha rotina, muitas coisas explicando o que acontece aqui pra frente da minha filha também. E era isso, vou deixar aqui na descrição. Também eu tenho Instagram, gente. Se quem quiser poder me seguir no Instagram, também tem bastante coisa que eu boto também sobre a minha rotina no Instagram. E fico por aqui. Um beijo pra vocês. Não esquece, ativa o sininho, se inscreve no vídeo que tem muita coisa pra eu falar, tá? E era isso. Um beijo pra vocês. Até logo.